Saudações, amigos portugueses. Queria agradecer ao João e ao José do Lucky Star por essa oportunidade de apresentar o filme para vocês. Esse filme é Cleópatra, né, de 1934, a versão do Cecil B. DeMille. É minha versão preferida e é de uns diretores subestimados do cinema americano. Eu acho que o texto que o João Bernardo da Costa fez para as folhas da Cinemateca já dá bem conta desse problema Cecil B. DeMille dentro do imaginário do cinema americano dos anos 30, 20 e 30 principalmente. Mas, sobretudo, Cleópatra está dentro de uma década que eu considero muito importante para a evolução do cinema, e é uma década que tende a ser também subestimada, é uma década que normalmente não é muito considerada pelos historiadores, mas é uma década importantíssima porque é possível identificar uma série de experimentos que vem lá do cinema de vanguarda, que vem do cinema mais moderno e mais inquietante, feito nos anos 20, do cinema europeu, das vanguardas soviética, vanguarda francesa. Isso vocês podem perceber, por exemplo, na cena de batalha do Cleópatra, que é uma cena esplendorosa, uma das grandes cenas de batalha da história do cinema, mas também porque é um filme feito num momento muito específico do cinema de Hollywood. É um momento em que o Código Reis, ou Production Code, começa a dar as caras, né? Ele começa a funcionar para valer. E é bem no momento em que o filme estreia nos Estados Unidos, que é julho de 1934, bem nesse momento começa a se tornar mais efetivo o Código Reis, que é, por exemplo, ele vai proibir uma série de coisas que a gente inclusive vê no Cleópatra, essa abordagem frontal do sexo, né? Dentro do Cleópatra, o sexo parece a força motora de todos ali em busca do poder. Parece que passa pelo sexo todas os elementos, todas as forças pelos quais os personagens lutam ou são movidos, enfim. Curiosamente, o DeMille também sofreu muito preconceito durante toda a sua carreira e já nessa época acredito que não tanto, mas um pouco mais depois, quando fica mais clara a posição dele como um cineasta de direita, alguns consideram até de extrema direita, ele sempre se declarou republicano. Isso é uma bobagem, confundir as coisas dessa maneira, mas o fato é que, se forem confundir, ele fez curiosamente antes desse dois filmes que são considerados de esquerda, né? Ele fez o This Day and Age, que é um filme tido como entusiasmado com a Revolução Bolchevique, enfim, um filme pouco visto, mas muito interessante, de 1933. E no comecinho de 1934, um pouco antes do Cleópatra, ele lançou o For Frightened People. Eu estou falando os nomes originais por não saber como são os nomes portugueses, mas aqui no Brasil, esse For Frightened People se chamou Mulheres e Homens, curiosamente. E ele tem uma levada levemente feminista, tem uma questão ali dos direitos das mulheres que é muito interessante. Essa é uma característica também do cinema dos anos 30, que é um cinema de cunho mais social, de um forte cunho social. Nos Estados Unidos, mas não só, na França, no Japão, sobretudo, existia um cinema socialista, um cinema social, dramas sociais, mais preocupados com esse lado social. E acredito que isso respinga um pouco no Cleópatra ainda, principalmente o lado das mulheres, né? Aquela força da própria personagem. A Claudette Colbert, na época, era uma das estrelas mais bem pagas, se tornou, né, a partir desse ano, que é o mesmo ano do It Happened One Night, né, do Frank Capra, pelo qual ela ganhou o Oscar e tal, um filme super premiado. Mas o Cleópatra, o importante também é notar como o Cleópatra concentra as principais forças do cinema do Cecil B. DeMille, que seriam mais notáveis, talvez mais bem notadas, talvez no Sansão e Dalila e no Os Dez Mandamentos, né, a segunda versão dos Dez Mandamentos, mas já é bem notada aí nesse filme, no Sign of the Cross, né, que é o filme seguinte. Aqui a pausa caiu, mas vamos
deixar um pouquinho mais, uma legenda aí, que não é a legenda brasileira, mas enfim. Só um pouquinho do filme, eu não sei se pode passar por questões de direitos autorais, então deixa só uma cena do filme pausada. Mas é um filme que exemplifica bem, a meu ver, esse lado do DeMille pelo drama histórico, pelo épico, né, de proporções grandiosas, que ele já fazia e vem fazer depois com mais frequência. O filme seguinte é As Cruzadas, e depois ele faria o Sansão e Dalila, depois os Dez Mandamentos, como eu já falei. E tem uma noção de mise-en-scène que ele aperfeiçoa justamente nesse período aí, final dos anos 20, começo dos anos 30. Acredito que Madame Satã, a segunda versão do Squallman, enfim, são os filmes que permitem que a gente perceba que a mise-en-scène do Cecil B. DeMille chegou num ponto de dilapidação que é muito próximo da perfeição. Nesse sentido da continuidade, né, de uma procura por uma continuidade que é muito frequente no cinema americano. Vale destacar nesse sentido as duas cenas de sedução da Cleópatra. A primeira, quando ela tenta seduzir o César, que ela sai naquele tapete, enrolada num tapete, o tapete se desenrola e revela a Claudette Colbert com um figurino extremamente sensual, né? O filme, aliás, é bem mais sensual do que a versão do Mankiewicz de 63. A versão do Mankiewicz parece um filme feito para passar para toda a família, né? De tão pudica que ela parece em comparação à Cleópatra do DeMille. Eu diria que é até mais sensual que a do Bressani, que é de 2007 já, e que tem, entre outras coisas, cenas ousadas ali de sexo simulado entre a Alessandra Negrini e o Miguel Falabella. E essa cena de sedução, a gente está vendo um estilo do pedaço dessa longa sequência de sedução com o César, né? É mais baseada num jogo de poder. Os dois estão jogando claramente e os dois estão interessados apenas no poder, apenas nas conquistas. A cena seguinte, que é a sedução do Marco Antônio, já mais para a segunda metade do filme, já é muito mais baseada na luxúria. É a Cleópatra mostrando como conquistar um homem a partir do jogo sexual mesmo. Aquelas mulheres são pescadas de um tanque e saem distribuindo joias em ostras, enfim, pérolas, né? As pérolas, e o Marco Antônio fica seduzido realmente por aquilo. Ele chega todo durão e começa a se deixar seduzir. São filmes desse período do DeMille, e o Cleópatra é bem exemplo disso, que mostram o poder da mulher. Mostram como as mulheres eram fortes, que é algo que sempre tem no cinema americano clássico, é a força das mulheres. Eu acho que dá para mostrar, de certo modo, como elas estavam realmente por trás dos homens que queriam o poder, e elas tinham uma consciência, né, do que estava acontecendo muito maior que a dos homens. Segundo vários filmes americanos, isso pode ser visto em diversos filmes, inclusive do Joseph H. Lewis, por exemplo, Terror in a Texas Town. Isso fica bem evidente. Enfim, creio ser um dos grandes filmes do DeMille, talvez um dos 3 melhores filmes do DeMille. E é curioso porque depois, os filmes seguintes, os épicos, ele não poderia fazer, já por causa do Código Reis, ele não poderia ter essa abordagem extremamente frontal do sexo. Né? Então vocês não veriam mais esse tipo esses figurinos sensuais que aparecem no Cleópatra, essas sugestões muito claras do ato sexual. Tem uma cena em que os serviçais fecham cortinas porque o Marco Antônio e a Cleópatra estão lá num momento de amor. É uma cena muito bonita, inclusive. Esse tipo de coisa já não vai mais ser possível no Código Reis. E de fato, incrível que tenha sido possível nesse filme, inclusive. Porque esse filme saiu bem logo depois da implementação para valer do Código Reis no sistema de produção hollywoodiano.
Então é bem curioso como isso se deu. Enfim, para encerrar, é um filme que eu gosto muito, um filme muito especial. Foi por isso, inclusive, que o João e o José me chamaram, acredito. E é um filme onde a gente percebe, talvez seja o filme junto com o Sign of the Cross, que é de 2 anos antes, de 1932. São os filmes que dá para perceber esse pendor do Cecil B. DeMille para grandes dramas, dramas de proporções épicas e de grandes cenários e tal, e também com uma mise-en-scène esplendorosa e muito próxima da perfeição realmente nessa busca por uma continuidade espacial e temporal. É isso. Saudações.